Alô, pessoal do Colégio CETEC Mackenzie Catanduva, pessoal do 7º ano, muito bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais uma aula de História e na aula de hoje nós vamos dar sequência no conteúdo que nós vimos semana passada. Desde já eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão nos dando, queridos alunos, familiares, de adentrar através deste pequeno conteúdo, deste pequeno material, dentro dos lares de vocês. Eu espero que todos estejam em paz e que a gente possa mais uma vez, através deste pequeno conteúdo, construir conhecimento juntos nesse momento em que nós não podemos estar juntos de forma presencial, de forma física. Mas graças a Deus temos esta ferramenta como forma de chegar até vocês e de construir conhecimento juntos, tá bom? Na aula passada, nós falamos de um conteúdo a respeito do desenvolvimento, da prosperidade que reinava na Europa no final do feudalismo, tá bom? Para a aula de hoje, que nós vamos dar sequência, nós vamos precisar novamente apenas do nosso livro de sala. Por que isso, Luiz? Simplesmente, pessoal, porque desde já nós agradecemos a força, a ajuda dos familiares, dos pais de vocês em relação aos estudos. Só que para isso, para facilitar para eles também, e para que vocês tenham acesso fácil à informação para os estudos e para as pesquisas dos exercícios, o único conteúdo que nós vamos utilizar vai ser o nosso livro de sala, tá bom? Nada mais, não há necessidade de nenhuma outra pesquisa por hora, tá? Então, reiniciando o nosso conteúdo, nós vamos ver que aquele ambiente de paz e prosperidade que nós desenhamos durante a aula passada, ele já era, ele rodou, ele ficou, foi muito complicado. Luiz, mas o que aconteceu? Estava tudo tão bem, estava tudo tão calmo, As cidades crescendo de novo, o comércio renascendo. O que rolou que arrebentou com toda aquela organização? Simples, moçada. Algumas coisas começam a acontecer lá no final do século XIV, que começa a deixar a Europa balançada. Balançada no sentido de que, primeiro, a produção de alimento, por alguns motivos que nós vamos falar daqui a pouco, durante a aula de hoje, por alguns motivos a produção de alimento não conseguiu crescer no mesmo ritmo, na mesma capacidade que cresceu também a população. Então você começa a fazer uma conta simples. É gente demais com comida de menos. E aí nós começamos a ter alguns problemas. Para você ter uma ideia, a Europa passa nesse período por algumas das suas mais graves crises. Nós vamos ter, por exemplo, uma grande seca, uma seca muito prolongada, que faz com que, além da produção de alimentos ser bem menor do que a necessidade, o que acontece? As pessoas, elas ficam subnutridas, elas ficam com alimentação frágil. E se a alimentação é frágil, o nosso organismo, o nosso corpo também fica fragilizado. E se eu estou frágil, se eu estou fragilizado, se eu estou com o organismo mal colocado, se eu estou com a resistência baixa, o que acontece? Eu fico vulnerável a doenças, eu fico sem ação diante de doenças que teoricamente seriam simples de ser resolvidas. É nesse cenário que aparece o quê? O que nós chamamos de peste, Tem aí no livro de sala de vocês, tem aí na página 80 do livro de vocês, um quadrinho azul, que detalha essa crise de saúde, que ficou conhecida como peste, que foi realmente, acho que o grande barato desta época. Por quê? Porque as pessoas estavam já vulneráveis devido a problemas de alimentação, a pouca alimentação, E aí vem uma doença que acaba de arrebentar com todo mundo. Mais ou menos, só para vocês terem uma ideia da gravidade disso, mais ou menos 1/3 da população da Europa foi dizimada, morreu
por esta doença. Basicamente, para que vocês entendam, é uma doença causada pelas pulgas dos ratos. Olha isso. Tá? E aí, o que acontece? Uma pessoa acometida por esta enfermidade, por esta doença, podia transmiti-la para outros. Tá? Então, o grande problema, além da subnutrição, que era um problema de alimentação muito forte naquele momento, você tem também a dificuldade de higiene. Que aí, por exemplo, as embarcações, né, o transporte marítimo, que era muito comum naquele momento, você tem as embarcações com problemas de higiene graves, e aí nessas embarcações se proliferam muito essas doenças através de pulgas de rato. Olha que maravilha! As pulgas do rato é que acabaram causando todo esse transtorno que levou embora por volta de 1/3 da população de toda a Europa. Mais ou menos no período de 1315 a 1317. Tá? A partir de meados para o final do século XIV foi um momento difícil para o continente europeu e estragou toda aquela estrutura, estragou entre aspas, né? Toda aquela estrutura boa que eles tinham montado, né? Como nós vimos na aula anterior. E aí a alimentação, a produção de alimentos passou a não ser suficiente e causou todo esse transtorno, levando a que, além de dificuldades de manutenção, né, dificuldades de sobrevivência, você tem a carência física mesmo, né, os problemas de ordem física, né, que deixam o corpo vulnerável a doenças, e isso fez com que a chamada peste negra dizimasse cerca de 1/3 da população da Europa. Tá? Como repito, vocês podem ver com mais detalhes na página 80, o quadrinho azul, intitulado A Peste, no livro de sala de vocês. Tá bom? Um outro detalhe, moçada, é que essa contaminação da peste, ela atingiu tanta gente porque, além de ser um problema causado pelas pulgas lá dos ratinhos e de ter a questão da higiene nas embarcações também, o que acontece? Com o tempo começou a morrer muita gente e aí eles eram enterrados em valas comuns, em buracos comuns. Tá? Então isso aconteceu, uma situação muito grave, porque os resíduos dos próprios mortos, dos próprios cadáveres, acabavam contaminando a terra e a água. Só lembrando que nós não temos nessa época tratamento de água, né, esgoto, saneamento básico como a gente tem hoje. Mas na época, as fontes de água acabavam sendo contaminadas também pelos restos mortais, pelos cadáveres que eram enterrados em valas comuns. Então olha a gravidade disso, para a gente chegar ao ponto de 1/3 da população europeia ter sido dizimada por esta doença. Seguindo, nós vamos ter basicamente a seguinte estrutura. A Europa, naquele momento, era um povo organizado em cidades, tá? A cultura era urbana e comercial, já estava organizada, tá? Já estava tudo funcionando desta forma. E aí o que acontece? Toda essa estrutura, né, que durante o período das cruzadas tinha feito com que a população da Europa se unisse, com que ela ficasse mais unida, isso não acontecia mais. A partir do momento do final das cruzadas, a Europa começou a esboçar aquilo que a gente tem para o início dos países, né, das monarquias atuais que a gente acabou organizando dentro da Europa. Você tem cidades organizadas com comércio, com outras atividades também já funcionando, enraizadas. A liderança volta a ser centralizada num rei, tá? E os senhores feudais com isso acabam perdendo parte daquela autoridade que tinham, né, mais para o meio, para o miolo do período medieval. E aí o que acontece? Os comerciantes que começavam a ser pressionados pelos impostos,
que tinham que pagar, né, para os senhores feudais e até para os reis, o que acontece? Eles viam com bons olhos, né, essa perda de poder dos senhores feudais. Por quê? Automaticamente, se os senhores feudais perdem o seu poder, o rei, que é aliado desses comerciantes, vai facilitar de certa forma não só o seu trabalho, mas também o enriquecimento desta classe que nós já vimos na aula anterior, passou a ser conhecida como burguesia. Então, este é o momento, esse é o esboço ideal para o renascimento comercial, urbano e cultural na Europa. É um momento em que o rei se alia aos comerciantes, se alia à burguesia, diminui esse poder dos senhores feudais e acaba por demarcar os territórios das novas monarquias, que são chamadas de monarquias modernas, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas a princípio, para a gente finalizar e resumir o conteúdo de hoje, todo aquele cenário de paz e prosperidade que nós vimos na aula anterior, nós vimos ele se desfazer através da dificuldade de produção de alimento, crescimento populacional muito alto e a produção de alimento não conseguindo acompanhar esse crescimento populacional. Principalmente porque foi um período de muita seca e aí vem então o grande final, né, para a população da Europa naquele momento, que é a chamada peste negra, basicamente uma doença causada por pulgas de ratos que dizima no final da sua contagem por volta de 1/3 de toda a população europeia, porque além de contaminação das pulgas dos ratos, você tem também as embarcações com uma falta de higiene enorme, né, naquele momento. E aí, além disso, como morreu muita gente, os corpos passam a ser enterrados em valas comuns, e aí você tem a contaminação da água e até da própria terra onde eram cultivados os alimentos pelos restos mortais contaminados pelo vírus da chamada peste negra. E aí você tem então, em resumo, uma Europa já organizada, com comércio, com cidades crescidas, só que uma Europa que precisa de respiro, que precisa de espaço em relação aos impostos que são cobrados pelos senhores feudais naquele momento. Então, essa classe dos comerciantes vê com muito bons olhos a ascensão, o retorno dos reis, a retomada do poder dos reis, das monarquias centralizadas, a diminuição do poder dos senhores feudais. E aí o rei, aliado à burguesia, aliado aos comerciantes, juntos com ela, vai fazer com que os lucros da burguesia cresça, o poder do rei aumente e com isso os senhores feudais percam boa parte de sua autoridade e de sua liderança, abrindo o cenário então para o início das monarquias nacionais, dos países organizados como a gente conhece hoje, tá bom? Mas isso é assunto para a nossa aula. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, assista várias vezes este vídeo, veja várias vezes, ouça as informações, acompanhe pelo seu livro de sala. E, para finalizar, eu deixo para vocês os exercícios da página 82 como atividadezinha aí, para você fazer juntamente com o seu livro de sala e este vídeo de apoio. Ok, moçada? Obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus!